Olá a todos, eu me chamo Raquel, eu sou discente do curso de Zootecnia na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Eu e meus colegas de classe, Aline, Anderson, Danúzia, Juliana e Naísa, estamos apresentando um trabalho sobre implementos agrícolas em silagem, referente à disciplina de mecanização e implementos agrícolas, ministrada pelo docente Antônio Henrique Nascimento. Sumário. Introdução. Vamos falar sobre silagem, ensilagem e silo. Implementos. Melhores máquinas para silagem, ensilagem e silo. Em empresas. Quais empresas contactar na hora da aquisição dos implementos? Dificuldades. Limitações da oferta de implementos agrícolas à ensilagem no semiárido brasileiro. Desde muito tempo, o homem faz uso de ferramentas que ajudam e facilitam no seu dia a dia no campo. Com a necessidade de melhorar a vida do produtor, surgiram as máquinas agrícolas, e hoje elas são responsáveis pelo aumento da produção. Porém, essas máquinas nem sempre têm um valor muito acessível para todos os agricultores. Por isso que é necessário ter um conhecimento de novas possibilidades quanto ao custo e também na manutenção. Semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro ele se estende pelos 9 estados do Nordeste e também pelo norte de Minas, ocupando um território nacional de 12%, abrigando 28 milhões de habitantes. Nas zonas rurais, temos a representação de 38% e nas zonas urbanas, 62%, sendo um dos semiáridos mais povoados do mundo. Nós estamos falando de uma região extremamente rica em, sobre vários aspectos, como, por exemplo, social, cultural, ambiental e também econômico. O semiárido brasileiro, ele tem um grande potencial produtivo, porém, suas chuvas, elas são mal distribuídas. E com isso, faz com que tenha a necessidade de armazenar alimentos para aqueles períodos de seca. A ensilagem é o processo de conservação das forragens através da fermentação anaeróbica. O princípio da conservação se dá pela redução do pH do meio, ou seja, elevar a acidez do meio, e essa acidez é promovida pela fermentação do carboidrato solúvel dessa forrageira através dos micro-organismos anaeróbicos. Esses micro-organismos liberam ácido lático, que é o que vai conservar essa forragem. A silagem nada mais é que o resultado dos processos de ensilagem. O material vegetal que foi ali fermentado é a silagem. Bom, e quais são os processos que ocorrem na ensilagem? Inicia-se com o plantio, com a escolha de uma boa forrageira, com um teor de matéria seca entre 35% e 45%, entre 6% e 8% de carboidratos solúveis e um baixo poder tampão, já que o que a gente deseja é justamente reduzir esse pH. A próxima fase é a colheita, que vai depender do estágio de maturidade desse vegetal. Essa fase é muito importante porque ela dita como é que vai acontecer essa fermentação. Se a planta é colhida muito cedo, a fermentação tende a liberar ácido butírico e outros efluentes que são líquidos e substâncias que acabam depreciando essa silagem. Já no caso de uma colheita tardia, a digestibilidade desse material vai reduzir devido ao aumento do carboidrato fibroso e ainda vai haver um problema de compactação desse material, que é a próxima fase desse processo. Esse armazenamento ele pode ser feito em silos, e existem alguns tipos de silos que serão exemplificados mais adiante, no decorrer da apresentação. E esse armazenamento pode ser feito em sacas, em lonas. A compactação ela pode ser feita por pisoteio humano, com a ajuda de implementos, como veremos também mais adiante, ou até com auxílio do animal.
E o objetivo é remover o máximo possível do ar no meio para que essas bactérias e esses micro-organismos possam atuar nesse material. Por fim, a vedação, que vai manter esse meio anaeróbico, né, para a atuação desses micro-organismos. E é um fator extremamente importante para que não haja perda dessa forragem por uma contaminação exterior. É importante frisar que a qualidade da silagem ela depende da qualidade da forrageira. A ensilagem apenas conserva, ela não vai mudar as características desse material. Os silos serão o destino da silagem, e como local de armazenamento, o silo deve oferecer as condições necessárias para que a silagem permaneça com boa qualidade por mais tempo. São os 5 tipos principais de silos. São estes, os de trincheira, de superfície, bolsa, cisterna e aéreo. Os silos de trincheira possuem a forma trapezoidal e é o tipo de silo mais utilizado atualmente, devido ao seu baixo custo de construção e facilidade de carregamento, compactação e descarregamento. As vantagens deles são que a elevada quantidade de forragem pode ser depositadas no abastecimento e retiradas durante o desabastecimento. O manejo é simples, as paredes laterais promovem uma maior compactação da massa e apresentam menores perdas quando comparado aos silos de superfície. Contudo, suas desvantagens são o alto custo inicial, caso seja de alvenaria, contudo, pode ser construído diretamente na terra. Para isso, é necessário colocar sacos. Também, por estar fixo ao local de origem, pode dificultar a alimentação dos animais. Uma vez que confeccionado, ele também não permite a estocagem de silagem acima da sua capacidade. Ou seja, você colocou a silagem no silo, pronto. Só pode agora retirar, não pode mais colocar nada, porque pode haver chance de contaminação. Ele também não permite a estocagem de diferentes glebas, ou seja, talhões que têm o histórico diferenciado, e também tem grande disposição de massa de silagem ao oxigênio atmosférico. Ou seja, como a silagem ela precisa de ser anaeróbica, quanto mais contato com o ar, mais desvantagem a gente possui. O silo de superfície é o mais barato de se construir, pois não existe estruturas de alvenaria ou de revestimento. Não tem uma seção bem definida, mas se assemelha à forma trapezoidal, assim como a trincheira. Para fazer esse silo, o material deve ser amontoado e compactado sobre o solo e coberto por lona plástica segura por terra. As vantagens são as elevadas quantidades de forragens que podem ser depositadas e retiradas. O manejo dela também é muito simples, o custo dela, diferente da trincheira, é bem mais barato, o custo inicial. Ela permite uma flexibilidade quanto ao seu local de confecção. As suas desvantagens são a dificuldade, que é bem dificultoso a compactação da massa, por não ter a presença de paredes laterais. Pode apresentar também maiores perdas quando comparada ao anterior, de trincheira. Ela possui também uma maior dependência do filme plástico, de ataques de animais, de intempéries climáticas, que é muito comum nesse tipo de silo, a contaminação por ratos ou por alguns tipos de inseto. Grande exposição de massa de silagem da silagem ao oxigênio, como o de trincheira, que é uma desvantagem muito grande. O silo de bolsa, também conhecido como silo bag, ela é estocada em sacos, ela é produzida com máquinas que empacotam a forragem picada em tubos plásticos horizontais. Os silos bag mais simples variam de 30 a 60 metros, podem armazenar de 2 a 6 toneladas de silagem. Ela permite uma certa flexibilidade quanto ao seu local de confecção. Ela também permite a estocagem de diferentes glebas, pois o silo pode ser fracionado e apresenta também menores perdas. Contudo, suas desvantagens é o investimento inicial em equipamento, que é bem elevado, contudo, pode ser utilizado o serviço de terceiros. Você pode alugar ou pedir emprestado para alguém que já tenha. Pequenas quantidades de forragem podem ser depositadas
abastecimento e retiradas durante o desabastecimento. O silo de cisterna, vamos definir uma cisterna é o modelo da alvenaria, né, que precisa estar enterrado ao solo, e ela tem como função armazenamento, ou seja, o silo de cisterna vai ter essa mesma característica das cisternas convencionais que armazenam água da chuva. Nesse caso, elas vão armazenar a silagem. Ela tem a vantagem de a facilidade no carregamento e a compactação. Ela é mais barata que as outras duas. Pode ser construída próxima ao local de tratamento dos animais, ou seja, facilitando na hora do tratador, na hora da alimentação. Utilizam máquinas mais simples para ensilar, mas as desvantagens que para descarregar esse tipo de silo, ele é mais difícil. Ela não pode ser de grande capacidade, ou seja, tem que ser pouco para poder aguentar. E ela também tem que ter um revestimento que é obrigatório para evitar a contaminação do solo, né? Que a gente tem que evitar ao máximo. Por fim, o silo aéreo, esse modelo foi usado muito antes da nossa utilização com as máquinas, porque hoje a gente tem mais facilidade na aquisição. Porém, hoje ela não é usada porque ela é muito, muito cara. As vantagens é que as perdas que ela, nesse silo, tem são mínimas. A compactação é muito boa, a facilidade de descarga também é muito grande, possibilidade de construção em baixadas com lençol de água superficial, e ela pode ser de grande capacidade, e pode ser construído em ligação ao estábulo ou ao local de tratamento, ou seja, só abriu o silo, a silagem já vai direto para o coxo do animal, mas isso é muito caro. A desvantagem é que ela necessita de elevador de forragem, ou seja, para poder colocar a forragem lá, tem que fazer todo aquele processo que já é difícil na hora da ensilagem, e para colocar nesse tipo de silo vai ser mais trabalhoso ainda. E para essa construção é necessário um cálculo estrutural, precisa de pessoas capacitadas para a construção, porque é um projeto de engenharia, então precisa de um aval. Isso não é barato, e todos esses fatores, tanto como na hora da estruturação, como na hora da compra do material para a construção, é muito alto o valor. E ela também necessita a construção em alvenaria. Aí, na comparação entre elas, a gente vê que para o pequeno produtor, o que mais compensa são silos de trincheira e silos de superfície, porque além de serem mais baratas, elas possuem maior facilidade que é isso que o produtor vai querer, porque quando chegar na hora de alimentar os animais dele, ele não tem muita dificuldade. E essas duas, o selo de trincheira de superfícies vão auxiliar o produtor, o pequeno e o médio produtor. Pode passar, já falei. O processo de ensilagem ele pode ser realizado de três formas. No sistema manual, onde o corte é feito manualmente com facões, foice, e o material é transportado em carretas para as proximidades do silo, onde vai ter um picador acionado por um motor estacionário, que pode ser tanto elétrico como a diesel, a gasolina, ou ligado na tomada de potência do trator. Ele vai processar esse material e arremessar dentro do silo, para que em seguida seja feita a compactação da forragem, que pode ser tanto manual ou por tanto manual ou pelo homem ou animal. Os equipamentos utilizados são carretas ou carro de boi e também o picador. Geralmente, os picadores utilizados nesse são leves, tendo em média ali aproximadamente 100 a 250 quilos. O sistema de corte é comum para todos, e as suas capacidades de corte pode variar em função da velocidade de rotação das facas e da questão da disponibilidade da fonte de energia e regulagens. A capacidade de corte vai variar ali de 3 a 5 toneladas por hora, e esse sistema apresenta
a característica de ter um baixo custo, por não envolver tantos gastos excessivos com máquinas e equipamentos, por ele ser mais manual, né? Só que é necessário ter alguns cuidados na questão do balanceamento das atividades de distribuição de mão de obra para que isso não venha afetar de forma negativa a questão da eficiência de todo o sistema. Tem também o sistema semi-mecanizado, onde o corte é feito manualmente e a aplicação na própria lavoura, por máquinas que vão ser ali acopladas ao trator e movidas pela TDP ou por motores estacionários. Essa máquina ela vai apresentar as mesmas características de equipamentos que também colhem, com a diferença que sua capacidade efetiva de trabalho depende da frequência de alimentação do material cortado, o que acaba mostrando com isso uma alta dependência da organização do material que vai ser cortado e amontoado ali, né? Os equipamentos utilizados vai ser máquina para aplicação da forragem, carretas para o transporte do material cortado, o compactador, né, que pode ser tanto o trator como o animal. Os picadores usados nesse sistema vão se diferenciar do manual ali nos equipamentos utilizados, por serem mais pesados, em média tem 600 quilos e com capacidade efetiva de trabalho que vai ser maior, a potência também, e isso permite uma capacidade de corte ainda melhor. O tamanho do material picado pode ser regulado de acordo com o número de facas, a velocidade de rotação do motor e a regulagem dos rolos alimentadores, né, da potência. O sistema mecanizado, onde esse vai apresentar em todas as fases, tanto corte, picação, transporte, descarga no cílio e compactação feito totalmente e exclusivamente por máquinas, e é de extrema importância que seja feito uma espécie de balanceamento ali das atividades para que o sistema não tenha uma baixa eficiência. E isso em função do número de animais a serem alimentados. E também você deve levar em consideração a questão do tamanho do silo que vai ser projetado e, consequentemente, a área que será plantada, que tem que ser de acordo com a quantidade de material necessário para encher o silo e que vai ter uma capacidade de suporte bom para os animais no período que eles vão estar utilizando, né, desse material. Os equipamentos utilizados vai ser acolhedora de forragem, carretas ou caminhões com descarga automáticas e os compactadores, que vão ser os tratores, né? Aqui estão alguns equipamentos utilizados na produção semi-mecanizada e manual, como vocês podem ver, o carro de boi, o trator. A questão do trator, onde o médio produtor, ele pode estar fazendo a aquisição através de financiamentos, né? A ensiladeira e a forrageira que vão trazer uma melhor produtividade e uma melhor eficiência, né? Na hora da produção. Empresas. Eu vou falar um pouco de algumas empresas que trabalham no ramo de vendas e fabricação de máquinas e equipamentos agrícolas. Aqui temos a Sertaneja Máquinas, que fica em Governador Valadares, em Minas Gerais, onde a principal atividade dessa empresa é a fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios agrícolas. Aqui do lado temos a linha de máquinas de silagem, que é vendida por essa empresa. Eu vou falar de algumas delas, algumas características que elas têm. Vou falar da máquina sertaneja Standard Inox, que é essa primeira. É uma máquina que ela é ensacadora e compactadora de silagem, onde ela traz uma solução para o pequeno e médio produtor, criando um tipo de conceito de embalagens que são menores e uma agilidade diferente, podendo optar pela escolha de 2 motores, ou seja, pode ser o elétrico ou a gasolina. E sua produção, em média, é de 100 sacos por hora e tem uma alta qualidade de fermentação na silagem. E a máquina sertaneja intermediária, dupla, que ela também
vai ter a opção de escolha de 2 motores, sendo um elétrico, que esse tem 3 cavalos de potência, a gasolina, que vai ter 6,5 de cavalo de potência, onde vai conter 4 misturadores completos, uma produção média de até 200 sacos por hora e uma alta qualidade de fermentação dessa silagem. E, por último, tem a máquina sertaneja Diamond, que também vai ter a opção de 2 tipos de motores, que é o a diesel e vai ter 7,4 cavalos de potência, e a elétrica, que vai ter de 5 cavalos de potência. A produção média dessa máquina vai ser de 360 sacos por hora, ou seja, uma produção mais ou menos de 10 toneladas por hora. As máquinas elas podem ser financiadas via banco por essa empresa, ou seja, onde vai possibilitar o pequeno e médio produtor adquirir máquinas e equipamentos agrícolas de forma rápida e segura. E tem a empresa Conquista, que fica localizada na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. E eu vou falar um pouco da Ensiladeira Nogueira. Ela está no valor de R$ 32.000 e ela vai... a sua função vai ser picar a cana, capim, sorgo, milho e todas as demais espécies de plantas forrageiras, com uma alta precisão e uniformidade de corte. Então, ela é ideal para encher silo e para o trato diário dos animais. A produção em média desse equipamento é de 5.000 a 18.000 quilos por hora. E ela tem um tipo de potência onde vai ter a tração por tomada de força do trator, ou seja, a transmissão da potência dessa máquina vai ser de forma onde vai ter a rotação que vai estar acoplada no trator, na parte dianteira ou traseira dele. E a rotação dessa tomada de potência é de 1.600 RPM, ou seja, vai ser 1.600 rotações por minuto. Essa empresa ela não tem nenhum tipo de convênio com algum banco. O ideal é que para o pequeno e médio produtor, ele procure, ele analise empresas que possuam algum tipo de convênio ou vínculo com algum dos bancos, como o Banco BNDES, Banco do Brasil e outros. E como dificuldades encontradas, nós temos o valor do mercado, o frete, peças, a manutenção, disponibilidade de oferta e mão de obra. Então, em relação às dificuldades, a gente pode ver o aumento dos preços dos equipamentos, também a dificuldade na entrega de máquinas agrícolas. E isso acontece por conta da retomada de alguns setores da indústria, porque demandam matérias-primas e peças de outros segmentos, que exigem tempo para a produção. Também deve ser considerada a falta de peças e componentes para a indústria de máquinas e implementos, o que tem provocado um atraso nas entregas. Outra questão é que muitas vezes os funcionários não sabem mexer corretamente nas máquinas agrícolas, assim atrapalhando o nível de produtividade e comprometendo a própria eficiência dos equipamentos, e também a falta de limpeza e manutenção adequada. E na região Nordeste é onde sofre muito com a falta de oferta de implementos agrícolas, sendo a mais comum nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. E essas são as referências. Obrigada.